Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, Nossa Senhora das Dores, São José, São Francisco de Sales, Santo Inácio, Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus amigos, na última conferência da vida de Santo Inácio de Loyola, a gente tinha parado aqui no ano 1527, Santo Inácio com 36 anos aproximadamente. Na última conferência a gente contou como ele foi para Jerusalém e tinha uma ideia, né, de fazer apostolado lá, não deu certo, terminou que virou uma peregrinação. Ele voltou para a Itália e depois da Itália voltou para a Espanha, decidido então a fazer os estudos necessários para que ele pudesse realmente conduzir um apostolado mais formalmente, né? Se tornar padre, etc. Ele começou os estudos dele em Barcelona, depois ele foi para a cidade de Alcalá, na Espanha, mas ele teve um problema lá, ele foi processado pela Inquisição. Ficou preso e terminou sendo solto, mas deram algumas restrições para ele, em termos do que ele poderia fazer no apostolado. Ele foi conversar com o arcebispo de Toledo, que é o primaz da Espanha, e o arcebispo de Toledo falou que era para ele ir para Salamanca, para ele estudar na cidade de Salamanca, que tem tinha, né, e tem uma universidade muito famosa, né? Então a gente parou mais ou menos nesse ponto, 1527, Santo Inácio saindo de Alcalá, indo para a cidade de Salamanca, para estudar na sua famosa universidade, né? E, bom, o que aconteceu lá, né? Quando o Santo Inácio chegou, vocês vão lembrar, né, que Santo Inácio já tinha um grupo de amigos, companheiros, que ficavam trabalhando, né, fazendo apostolado junto com ele. Eles usavam umas roupas diferentes, enfim, tinham um comportamento que Santo Inácio tinha, né, que era de mendigar a comida, esse tipo de coisa. Viver como um pobre, em hospitais, etc. E quando Santo Inácio chegou em Salamanca, esses amigos dele já tinham chegado e uma mulher, vendo Santo Inácio chegando, deduziu logo que ele era mais um do grupo, né, mais um desse grupo dessas pessoas, né, que eram um pouco estranhas, e falou assim: você provavelmente é do grupo dessas pessoas aqui, né? Eles estão aqui nesse lugar, né? Então levou Santo Inácio lá para o lugar onde eles estavam ficando, né, numa hospedaria lá. Isso já, né, levantou, né, um ponto de interrogação na cabeça de Santo Inácio, né, pensando assim: bom, a gente está sendo muito reparado, né, muito visto, né? Eu coloco os pés na cidade e uma pessoa já deduz que eu faço parte de um determinado grupo, né? Bom, Santo Inácio escolheu como confessor dele um padre um padre dominicano, né? Tinha um convento dominicano de Santo Estevão, e ele escolheu esse padre. Mais ou menos uns 10 dias depois que ele chegou, né, provavelmente na segunda confissão que ele foi fazer com esse padre, o padre falou assim para ele: os padres aqui da casa queriam falar com você, né? Falou isso para Santo Inácio. Santo Inácio falou: tudo bem. Então o padre fala: no domingo, né, depois do almoço, vem aqui, mas eu já te aviso que os padres vão perguntar muita coisa sobre vocês, né? Bom, no dia, né, que tinha sido marcado, Santo Inácio foi lá conversar com os padres lá, então, esses padres dominicanos. O prior não estava, mas enfim,
Ele disse depois, né, Santo Inácio vai dizer depois, né, que foi recebido de uma maneira muito afável, muito caridosa, muito amável pelos dominicanos, e eles começaram a perguntar sobre os ensinamentos de Santo Inácio, que estavam ouvindo dizer que Santo Inácio ensinava as pessoas, ouviram falar coisas muito boas, mas queriam entender um pouco mais, né? Então a primeira pergunta que fizeram para Santo Inácio foi assim: qual é o seu estudo para você poder ensinar? Né? O que você estudou? E o que vocês, né, você, Santo Inácio, né, e os seus amigos, estudaram para poder estar ensinando? Né? Santo Inácio vai responder que de todos, ele foi o que mais estudou e que mesmo assim ele estudou muito pouco. Né? E falou o que ele tinha estudado, né? Muito pouco. E aí perguntaram, mas o que você está pregando? Santo Inácio vai dizer, não, a gente não está pregando, a gente está conversando de uma maneira, né, familiar, né, íntima, tranquila, assim, sobre as coisas de Deus. A gente geralmente faz isso depois do almoço ou do jantar, quando as pessoas vêm até nós para nos ouvir. Bom, e aí perguntam, mas que coisas que vocês falam especificamente? Né? Eu falo de uma virtude para elogiar essa virtude, falo de um vício para condenar esse vício, esse tipo de coisa. Né? E aí o padre que estava perguntando para ele falou o seguinte, bom, você não é letrado, né? Letrado no sentido de ter, né, um diploma, né, formal, ter estudado formalmente a teologia. Então você não é diplomado, mas você está falando de virtude e de vício. Ora, ou a pessoa fala em nome da ciência, né, e a ciência aqui estava querendo dizer o estudo, né, ou então está falando porque o Espírito Santo está inspirando. Então você está dizendo que, como você não tem um estudo, você está falando por causa de uma inspiração do Espírito Santo. Né? Então isso aqui ia colocar Santo Inácio num problema grande, né? Porque se ele falasse que ele estava falando por causa de uma inspiração pessoal do Espírito Santo, isso podia dar um problema seríssimo para ele, né? Bom, ele refletiu um pouco, pensando, né, que essa maneira de argumentar não era justa, né, porque, enfim, obviamente ele não tinha, né, um diploma da faculdade de teologia, mas ele sabia o catecismo, ele tinha, né, enfim, a inteligência natural e a oração, enfim, a vivência, experiência, mas ele ficou ficou com dúvida, como que ele responderia essa pergunta, né? Ou você está falando em nome da ciência ou do Espírito Santo. Você está dizendo que você não tem ciência, porque você estudou, porque você não estudou. Então você está falando por uma inspiração do Espírito Santo. Né? Esse era o dilema que colocaram aqui para Santo Inácio. E Santo Inácio não vai responder, na verdade. Né? Então ele não vai responder, ele vai falar o seguinte: eu não vou mais falar sobre isso. Né? E aí os padres lá ficam, mas como, né? Como que você não vai falar? Que é isso? A gente está vivendo aqui numa sociedade cheia de erros, as pessoas estão espalhando um monte de mentira, um monte de coisa errada, e a gente está te perguntando aqui e você não está querendo falar. Né? E aí ele mantém a posição dele, ele diz, eu não vou falar, a não ser que algum superior que possa me obrigar a falar, me obrigue a falar. Né? Então ele estava dizendo que só ia falar se realmente fosse obrigado a isso, né? Por alguém com autoridade. Aí os padres falaram, então tá bom, então espera aí, né? E a gente vai trazer alguém. Né? Então Santo Inácio ficou, entre aspas, assim, preso, né, no convento lá dos dominicanos. Ele achou que não ia ficar, né? Ele perguntou assim, onde é que eu espero? Né? Como se fosse já vir uma pessoa ali, né? Para questioná-lo. Né? Onde é que eu espero? Espera ali na capela. Né?
ele e os amigos dele, né, são colocados na capela, trancam tudo. Ele fica lá esperando, mas na verdade os dias vão se passando, ele fica lá numa cela. É, ele está comendo lá com os religiosos que estão tratando eles bem, enfim, mas eles de fato estão presos, né, lá. E as pessoas na cidade, né, começam a ir visitá-lo para ouvir, aprender, né, com Santo Inácio, pegar conselhos, etc. Ele lá preso, lá no convento dos dominicanos. E os próprios dominicanos estavam bem divididos, alguns estavam a favor, outros estavam contra. Mas, enfim, o fato é que passou um tempinho, uma outra pessoa, provavelmente ligada à Inquisição, né, um outro padre, ligado à Inquisição mesmo, colocou Santo Inácio e os amigos dele na prisão mesmo, né, tirou ele lá do convento. A gente não tem os detalhes, né, exatamente por que isso aconteceu, né, por que o trataram de maneira tão extrema, porque o processo se perdeu. Então, os arquivos, não está lá nos arquivos o processo. Então, a gente não sabe, né, o que tem exatamente, né. Como tinha mencionado, né, tinha uma seita herética na época, né, dos alumbrados ou iluminados, e justamente essa pergunta, né, de você iluminado, você inspirado pelo Espírito Santo diretamente, né, tem a ver com isso aqui, muito provavelmente. Essa seita causou muitos problemas e muitas das pessoas dessa seita que foram pegas em Salamanca tinham vindo de Alcalá, e Santo Inácio tinha vindo de Alcalá, né. Então, pode ser que tenha alguma coisa relacionada com isso. Mas, enfim, a gente não sabe exatamente por que tanta suspeita em relação a Santo Inácio. Mas o fato é que ele foi colocado na prisão, ele e um amigo dele também. E quando os outros dois amigos ficaram sabendo que eles estavam presos, eles foram lá e quiseram ser presos também, junto com Santo Inácio. Enfim, Santo Inácio adotou aqui, né, a conduta que ele adotou em Alcalá. Colocou a causa nas mãos da providência e não constituiu nenhum advogado, nem nada disso. Quando o tribunal eclesiástico, a Inquisição, abriu lá a sessão, eram 4 juízes, todos já tinham lido o manuscrito de Santo Inácio, que eram os exercícios espirituais, né, que ele já tinha composto. Ele foi adicionando ao longo do tempo alguma coisa a mais, mas grande parte do livro já estava escrito. E eles começaram a questionar Santo Inácio sobre 2 dos mistérios mais difíceis, né, de se explicar, Trindade e Eucaristia, para tentar ver como é que ele se explicava, ver se, já que ele não tem estudo, como é que ele se explica e como é que ele explicava esses pontos para as pessoas, né. Mas Santo Inácio deu a explicação e eles ficaram satisfeitos. Aí um juiz colocou diante de Santo Inácio um caso de direito canônico, né, que é uma das coisas mais difíceis que tem, né, a pessoa mexer com direito canônico, porque envolve um conhecimento grande, não só jurídico, né, mas de teologia também, né. Então a pessoa já tem que ser muito boa na teologia dogmática, moral e direito canônico, né. A pessoa pode ser muito boa em teologia dogmática e moral e não ser em direito canônico, né. Mas para ser boa em direito canônico tem que saber bem essas outras também, né. Então é bastante difícil. E Santo Inácio falou, não, bom, eu nunca fiz um curso de direito canônico, mas mesmo assim respondeu, né, a questão e os juízes ficaram satisfeitos. Pediram para ele explicar sobre o primeiro mandamento, né, amar a Deus acima de todas as coisas. Para ele falar como é que ele explicava, como é que ele tinha um costume de dizer na frente das outras pessoas, né. E ele fez de novo e, né, não acharam nenhum problema. E aí pegaram o livro dos exercícios, né, espirituais, e tinha um ponto lá que Santo Inácio estava fazendo uma distinção entre pecado mortal e pecado venial. E o que eles levantaram, né, para Santo Inácio foi o seguinte: como é que uma pessoa
que não tem um estudo formal, como ele não tinha, se arrogava, né, a autoridade de explicar a diferença entre o pecado mortal e o pecado venial. Santo Inácio respondeu para eles o seguinte: o que eu escrevi está certo ou não está? Se o que eu escrevi não está certo, pode me condenar. Agora, se o que eu escrevi está, se o que eu escrevi está errado, me condena. Agora, se o que eu escrevi está certo, né, qual que é o problema? E os juízes não condenaram nada, porque o que ele escreveu estava certo, obviamente. E a sessão terminou, a sessão lá de julgamento terminou, e eles foram levados à prisão. E ficaram lá 22 dias. 22 dias presos. E na prisão, né, assim como ocorreu lá no convento e assim como ocorreu lá em Alcalá, a prisão virou quase que um lugar assim, de peregrinação. Né? As pessoas indo lá para a prisão para se encontrar com o Santo Inácio. Né? Aquele que estava sendo objeto de suspeita, né, de heresia, mas na verdade o povo, e não só o povo. Né? Inclusive um futuro arcebispo aqui, por exemplo, de Burgos, futuro cardeal, o visitou na prisão, né, para pegar conselhos, enfim. Falavam para ele, né, mas, puxa, como é que você se sente na prisão? Não é muito ruim, né? Você está aqui na prisão, você não se sente injustiçado e tal. E Santo Inácio vai responder: não há tantos grilhões e correntes em Salamanca quanto eu desejaria ter, ainda mais pelo amor por Deus. Né? Então, por Deus, ele ficaria preso e muito mais preso, né, vamos dizer assim. E todo mundo que ia visitá-lo na prisão, né, saía assim, impressionado. Né? Falei, esse homem é um santo. Santo Inácio muito tranquilo, né, certo de estar sofrendo pela verdade, pela justiça, né, de estar sendo perseguido à imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele estava muito, muito tranquilo. E na Universidade de Salamanca, né, tinha nessa época vários professores, né, muito famosos, entre eles o Francisco Vitória, né, famoso teólogo. Mas nós não sabemos nada se eles ficaram sabendo do caso de Santo Inácio, o que eles acharam, né? Infelizmente nós não sabemos. Apenas sabemos que um famoso teólogo chamado Melchior Cano, um famosíssimo teólogo, trabalho citado até recentemente, né, pelos teólogos, esse teólogo, né, Melchior Cano, que era de Salamanca, vai se tornar um grande, assim, enorme inimigo de Santo Inácio e da Companhia de Jesus depois. Né? Muito provavelmente por influência aqui desse processo nessa época. Né? Mas esse teólogo, né, vai escrever coisas assim, muito virulentas mesmo contra Santo Inácio, contra a Companhia de Jesus, contra os exercícios espirituais. Vai lutar contra a aprovação dos jesuítas pelo Papa, vai falar que os exercícios espirituais são um livro que leva à heresia, etc, etc. Então, vai cometer um erro crasso. Né? Mas, enfim, né, dos outros bons teólogos, nós não temos a informação do que eles acharam, né, do processo na época. E aconteceu, né, um caso também que é bem famoso aqui na vida de Santo Inácio, que uma noite, quando eles estavam na prisão, houve uma fuga dos prisioneiros. Eu não consegui, né, confirmar se foi da própria cela que estava Santo Inácio, ou do lugar, da ala dele. O livro que eu li aqui deu a entender que não. Né? Mas falo isso sem ter certeza. Mas na prisão em si houve uma fuga, e dois dos companheiros de Santo Inácio poderiam ter fugido, né, com os outros, mas não fugiram. Então, quando se descobre, né, que houve uma fuga e que as pessoas
tinham 2 presos lá, né, os amigos de Santo Inácio, que podiam ter fugido e não fugiram, né? Pô, peraí, esses caras devem ser inocentes, né? O culpado teria fugido, muito provavelmente. E até mudam esses 2 lá de prisão, né? Passa da prisão mesmo lá para ficar preso num palácio, né? Enfim, no final de 22 dias, né, como a gente já disse, a causa estava esclarecida e foi lida então a sentença para Santo Inácio. Então, a sentença dizia o seguinte, que não encontraram nenhum erro, nem na vida, nem na doutrina de Santo Inácio. E que então os prisioneiros poderiam continuar, né, segundo o costume, a ensinar o catecismo e a falar das coisas de Deus, menos falar sobre a diferença entre pecado venial e pecado mortal, antes de ter estudado pelo menos 4 anos. Essa foi a sentença, né? Bom, Santo Inácio ouviu a sentença, declarou que queria obedecer, né, que protestava, achava ela injusta, mas que queria obedecer, mas que era injusta porque, mesmo sem ele ter sido condenado em nenhum ponto, falaram, né, para ele fechar a boca, né, como ele disse aqui, né, não falar mais de determinado assunto. Tentaram, não, mas, enfim, né, tentaram falar com ele assim, para que ele aceitasse melhor, mas ele não, ele continuou achando, né, injusto, né? E aí ele começou a pensar o que ele ia fazer da vida. Lá em Alcalá, ele tinha sido lá já processado pela Inquisição. Em Salamanca ele chega processado pela Inquisição. Tem uma sentença que fala que ele não pode falar uma coisa. Será que daqui a pouco não vai vir uma outra sentença que vai dizer que ele não pode falar outra, né? E agora, será que ele não já está com uma fama um pouco manchada? Como é que ele vai fazer apostolado assim? E ele tinha na alma dele, né, o desejo muito forte e firme de realmente fazer apostolado, fazer o bem para as almas, converter as almas. Então ele falou assim, o melhor a fazer, né, foi isso que ele decidiu junto com os amigos dele, o melhor a fazer é sair da Espanha. E ele decidiu então ir para Paris. Todos os amigos concordaram e eles decidiram então, a gente vai para Paris, vai estudar na Universidade de Paris, vamos ter a ciência, né, necessária para poder cumprir a nossa missão aqui apostólica, né? E agora, eles iam para Paris já sabendo, né, como é que as coisas funcionavam e, né, assim, tendo cuidado, né? Então, eles decidiram fazer o seguinte, Santo Inácio vai primeiro para explorar a cidade, o ambiente, a universidade, ver se dá certo mesmo, né? E os amigos iriam em seguida, se desse tudo certo. Claro, quando o Santo Inácio, né, foi falar para as pessoas na cidade, lá em Salamanca, que ele estava indo embora, as pessoas protestaram, falaram para ele ficar, né, tentaram fazer com que ele ficasse, mas tudo isso foi inútil. Então ele se dirigiu então para Paris, passando antes por Barcelona, né, para pegar recursos com as famílias lá de Barcelona que o apoiavam, Inês Pascoal, né, Isabela Rosé, foi para Barcelona e depois foi para Paris. Então isso aqui estamos em fevereiro de 1528. Né? 1528, Santo Inácio vai chegar em Paris e vai ficar até 1535. Né? Então ele vai ficar 7 anos, e agora realmente 7 anos de estudo, 7 anos de estudo mais sério. Então, quando Santo Inácio chega em Paris, né, ele encontra a Universidade de Paris, que
enfim, era um ambiente ainda muito diferente do que ele já tinha visto em Salamanca e Alcalá, né? Era um centro muito mais internacional, né, e muito mais complicado, né? Mais complicado porque ali era o centro de grandes debates, né, nessa época da reforma, ou da revolta protestante, e então tinha professores bons, ruins, hereges, né, Calvino, né, fundador, né, dos calvinistas, ele estava chegando lá logo depois, né, de Santo Inácio. Então, assim, a situação estava bem confusa na época, né? E, enfim, Santo Inácio, né? Quando chega lá, ele tem que escolher o colégio, né, a faculdade que ele vai seguir, né? Existia lá várias diferenças de acordo com nacionalidades, enfim. E ele tem que tomar muito cuidado, e vai tomar, com as tendências renascentistas da época, né, paganizantes, humanistas, no sentido pagão, né, mas aí tem os humanistas cristãos, então situação bem confusa. Mas enfim, ele vai lá na Universidade de Paris, né, conhecido como Sorbonne, né. Esse nome, né, Sorbonne, é interessante, só uma pequena digressão. Esse nome vem de um capelão do rei São Luís, né, chamado Robert de Sorbonne, que era filho de camponeses da aldeia de Sorbonne, por isso esse nome. Vejam que ele chegou, né, filho de camponeses, na Idade Média, chegou a ser, então, confessor e o capelão do rei São Luís, né. E para estudar na Universidade de Paris, as ordens mendicantes, né, pagavam para os alunos. Só que quem não fazia parte dessas ordens não tinha um financiamento, né? E ele decidiu, né, esse Robert de Sorbonne, capelão do rei São Luís, né, decidiu ajudar esses estudantes. Então ele foi comprando algumas propriedades em torno ali da Universidade de Paris. Ele foi comprando umas propriedades e para oferecer, né, alojamento, moradia, alimentação para os estudantes mais pobres, né, de teologia que não contavam com o apoio das ordens religiosas. Bom, Santo Inácio vai ficar aqui nesse ambiente, né, da faculdade durante 7 anos. Lembrando, né, ele tinha estudado um pouco de gramática, né, um rudimento aqui de latim. Ele vai agora estudar realmente a filosofia e depois teologia. Bom, ele fica alojado, né, no começo lá num alojamento lá específico lá para os espanhóis, né? Só que ele decide manter mais ou menos o mesmo ritmo de vida que ele mantinha antes, né? Então ele vai mendigar comida, né, e tal. Logo ele começa a perceber que isso não vai dar certo, né? Porque ele tinha que pagar um alojamento que era caro, ele tinha que estudar, então não dava para ele ficar saindo, perdendo tempo, né, mendigando a comida dele. Ele se muda então lá para um albergue lá, / hospital, né, que era de graça. Mas ele começa a ter problema com isso também, porque na universidade, na época, a primeira aula era às 5 da manhã. 5 da manhã. E tinha uma repetição da aula às 7 horas da tarde, né, da noite, no caso. E o lugar onde ele estava não permitia, né, que ele saísse tão cedo, nem que ele voltasse tão tarde.
Então, no começo, ele começou a perder, ele estava perdendo, né, a primeira aula, né, e não pegava essa repetição, né, que era muito importante também. E para uma pessoa, né, de 35 anos, né, de Santo Inácio nessa época, que só tinha aqui o rudimento do latim, estava bem no começo ainda. Perder essas aulas aí ia dar um problema muito sério, né, ele não ia conseguir progredir nos estudos. Né. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha o que fazer, porque ele não tinha dinheiro. Né. Então, ele foi falar com algumas pessoas para ver o que ele fazia, e ele viu que o negócio era o seguinte, a solução era o seguinte: ele se colocar sob o serviço de algum nobre, né, fazer algum trabalho para essas pessoas para ganhar dinheiro, economizar esse dinheiro e depois usar, né, para a época lá da universidade e tal. Então, fazer isso nas férias, por exemplo. Então, terminou que Santo Inácio decidiu ir para Flandres, né, uma região na Bélgica, muito famosa, né, pelo comércio, enfim, Bruges, etc. Mas que na época não era mais assim tão rica quanto já tinha sido, né? O centro comercial já tinha passado para uma outra cidade, né, para Antuérpia. Mas Bruges, essa cidade ainda era muito rica, tinha muito comerciante, tinha muito espanhol. Então, ele decide se colocar lá ao serviço lá de algum nobre, né, e conseguir um pagamento, economizar isso para usar durante o ano. Então, ele vai fazer isso no ano de 1528, 1529, 1530. Ele vai chegar, inclusive, aí para Londres, né? Coisa que é pouco dita assim, nessa passagem de Santo Inácio em Londres, justamente para isso, né? Para, enfim, trabalhar lá para algum nobre e ganhar dinheiro. Depois, nos anos seguintes, ele não vai precisar fazer mais isso, porque essas pessoas vão ficar assim com um pouco de pena de Santo Inácio e vão falar: não precisa mais vir, não, a gente manda dinheiro para você aí mesmo. Né? Por um sistema, né, bancário assim da época, ainda primitivo, né, umas letras de câmbio. Bom, Santo Inácio vai terminar ganhando, né, até um bom dinheiro com isso, né, e vai ajudar, inclusive, outros estudantes, outros espanhóis. Um deles que ele vai ajudar, que estava com pouco dinheiro e estava passando um aperto grande, era São Francisco Xavier. Bom, vamos voltar aqui nos estudos de Santo Inácio. Apesar dos estudos dele, né, 2 anos em Barcelona, 15 meses lá em Alcalá, etc., ele era praticamente um iniciante, realmente um ignorante em latim, que era o básico do básico. Então, ele resolveu, né, começar do zero e ir até o final, dessa vez. Então, ele fez um curso, na época, né, um curso chamado de Artes. Até hoje esse nome é usado, né? Por exemplo, num mestrado americano, se você faz um mestrado em alguma ciência humana, em geral você vai ser um mestre em artes, né? Master of Arts. Não é arte de pintar, arte cênica. Né? Esse nome, né, vem de muito tempo, né, e nessa época significava isso, né, em ciências humanas. Né? Então ele vai fazer o curso de artes aqui, né, de ciências humanas, que vai durar esses 3 anos e meio. Cada ano tem o seu professor, o seu regente, né? Vão estudar, então, gramática, vão estudar física, vão estudar lógica, enfim, metafísica, Aristóteles, ética e tal, todas essas coisas. Bom, Santo Inácio morava lá nesse alojamento, né, com outras 2 pessoas. Um era uma pessoa da Savoia, chamado Pedro Fabro, né? E outro era um espanhol da região de Navarra, chamado Francisco Xavier.
os dois estavam muito mais avançados do que Santo Inácio, né? O Pedro Fabro já estava em Paris há muito tempo, já tinha passado, né, nos graus mais avançados, e São Francisco Xavier estava quase pegando o seu diploma de doutor, né? Mas eles viviam no mesmo, né, no mesmo lugar, e Santo Inácio pediu para os amigos o ajudarem, né, e o Pedro Fabro terminou o ajudando bastante, né, com as questões ali de latim, né, de gramática e tal. A explicação, né, das coisas de filosofia também, e ajudou bastante então Santo Inácio. Bom, no fim desses 3 anos aí, pouco, Santo Inácio conseguiu então o seu bacharelado, né, em artes, 1532, e de acordo com o rito, né, da época, né, para a pessoa poder se formar, né, ela precisava fazer uma disputa, né, uma disputa, uma discussão pública. Então, um professor ficava, né, questionando, né, a pessoa tinha que ficar respondendo. Primeiro era só com um professor, depois era com outros 5 professores, e depois eles faziam disputas entre si, né, cada um sustentando uma tese de filosofia, né, teologia, e tendo que dar bons argumentos, né. Bom, Santo Inácio passou, e também tinha uma regra que todos aqueles, né, os primeiros, né, colocados, né, os melhores, que fossem se formar, né, para se formar, eles precisavam durante a quaresma, durante 30 dias na quaresma, estar à disposição lá na universidade para qualquer um que quisesse chegar e disputar com ele, né, sobre algum tema de filosofia, de teologia. Então as disputas, né, que tinha na época. A gente não sabe se Santo Inácio estava entre os primeiros, né, colocados aqui, não dá para saber se ele ficou esses 30 dias lá disputando, né? Mas, enfim, ele conseguiu, né, se formou. Depois, ele foi estudar para o grau de licença, né, licença em artes, que era o grau intermediário entre o bacharelado e o mestrado, né? Então, a licença em artes era o que habilitava as pessoas a ensinarem, né? Então, a partir da licença. Então, ele foi também e passou, né, mais um ano de estudos, e ele passa. Ele enfim, tem uma arguição, né, oral, solene, pública e tal, e ele termina passando também. Bom, depois ele decide fazer o mestrado. Em 1533, ele decide fazer o mestrado, que era era menos, não tinha questão de aula, né, era mais um estudo mesmo e sustentar uma tese, né, disputar, etc., que foi o que aconteceu também, e ele conseguiu o mestrado. Então, em 1534, mais ou menos aqui na época da Quaresma, Santo Inácio conseguiu aqui o mestrado. Então, ele teve aqui 7 anos, né, basicamente, 6, 7 anos de um estudo que foi muito árduo para ele, né, mas que seria fundamental na vida dele. Bom, ao mesmo tempo que ele estava fazendo isso, ele também estava estudando teologia, já. Então, porque isso aqui eram tudo estudos preparatórios, né, no final das contas, para a teologia, né? Mas ele já estava estudando teologia Ele tinha algumas opções, ele podia escolher, né, algumas faculdades diferentes, ele escolheu com os dominicanos, por causa de São Tomás, né? Mas ele terminou que não completou, né, formalmente aqui os estudos dele em Paris. Ele ficou estudando 18 meses com os dominicanos, mas terminou não completando, né? A gente vai ver que ele vai para a Itália e vai tentar completar lá depois.
O fato é, né, que de 1528, né, a 1535, Santo Inácio mudou, né, completamente em termos de estudo, né. Ele obviamente não passou a ser, né, um grande erudito, etc., não, né, mas tinha um bom conhecimento e talvez mais importante do que isso, né, ele tinha um diploma, né, que agora ninguém ia poder mais processar ele, né. Ele vai guardar uma excelente lembrança, né, dos tempos universitários, inclusive vai recomendar, universitários em Paris, né, vai recomendar para o irmão dele que coloque o filho na Universidade de Paris e não na de Salamanca. Duas coisas, com certeza, nesse período universitário o marcaram bastante assim, profundamente. Uma primeira foi o seguinte: em 1528, logo depois que Santo Inácio tinha chegado, na noite da segunda-feira da oitava de Pentecostes, né? Então tem Pentecostes, a segunda seguinte, uns bárbaros aí quebraram uma estátua de Nossa Senhora que tinha numa rua lá em Paris, né? Então até hoje ainda tem muito isso, né? Você vê na esquina das ruas, você vê um nichozinho com uma imagem assim de Nossa Senhora. E isso foi um escândalo na época. Uma estátua de Nossa Senhora amanheceu quebrada. E resolveram fazer, o rei da época, o Francisco I, resolveu fazer uma reparação pública, né, para Nossa Senhora. Então, mandou organizar, né, procissões solenes. Então teve uma procissão solene da universidade, teve uma procissão solene do rei, e no outro dia teve uma procissão de todo mundo, né? Então, com todo o clero, todos os bispos lá presentes em Paris, o pessoal do parlamento, né, as cortes, a nobreza, todos os príncipes de sangue, o rei, né, inclusive, cada um segurando uma vela branca, as casas todas, né, decoradas para a passagem assim da procissão. O rei, quando chega lá em frente à imagem, né, que tinha sido destruída, pega a imagem das mãos do bispo de Lisieux, uma imagem nova, né, que eles tinham feito, e coloca lá no nicho, né, coloca uma gradezinha para ninguém mais quebrar, e todos cantando, né, a antífona, Ave Regina Caelorum, o rei de joelhos, né, em lágrimas, assim. Essa cena foi uma cena que marcou muito Santo Inácio, né? A procissão, a antífona, as orações, né? E outro evento, né, que marcou muito Santo Inácio, não foi um evento que ele assistiu, né, mas que teve repercussão, que é o Concílio de Sens, né? Sens é o nome de uma cidade, né? S-E-N-S. Porque Paris, nessa época, né, não existiu o arcebispado de Paris, né? Paris estava dentro, né, da jurisdição aqui de Sens, né? Então, por isso que foi o Concílio de Sens, apesar de ter sido feito no território de Paris. Então, foi um concílio regional que foi, enfim, convocado, reunido, para tratar sobre as questões do protestantismo. E de 1527 a 1528, né? Então, um concílio local que condenou as coisas protestantes e tal, e foi muito bom. Antecipou muitos dos cânons do Concílio de Trento depois, né? E o fato é que Santo Inácio com certeza leu, né, as atas desse concílio regional, né, e isso deu para ele ali um conhecimento, né, melhor sobre as doutrinas protestantes, né? E Santo Inácio, né, apesar de ter sido processado, né, pela Inquisição, não foi por causa disso que ele achava que esse tipo de condenação, né, era injusta, né? Obviamente a igreja tinha esse poder, né, e ele sustentava que a igreja tinha esse poder, obviamente, né? Bom, além disso, claro, né, o apostolado dele lá em Paris, né?
o apostolado dele em Paris foi fundamental. Foi ali que então nasceu, podemos dizer, a Companhia de Jesus, né, os jesuítas. Santo Inácio vai manter, né, um meio termo aqui virtuoso entre aqueles que querem condenar qualquer conhecimento das letras, né, do estudo do grego, né, etc. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, ele não vai aderir, né, a quem está fazendo isso para perverter a doutrina, né? Então ele vai adotar o meio termo aqui virtuoso, e é o que vai ser a linha dos jesuítas, né, depois, né? Então, na educação deles, né, eles vão educar para uma erudição mesmo, né, uma coisa profunda, mas sempre ortodoxo, né, sempre de acordo com a doutrina católica. Bom, beleza. Aqueles amigos de Santo Inácio, né, que ele tinha lá na época de Alcalá, de Salamanca, terminou que eles se dispersaram, né? Eles não seguiram, na verdade, para Paris, e cada um terminou, né, fazendo outras coisas, né? Então, quando Santo Inácio chegou, ele conheceu algumas pessoas e ele foi e deu os exercícios espirituais para as pessoas. Na verdade, não foi que deu, ele aplicou os exercícios espirituais, pregou, vamos dizer assim, né? Ele não era padre ainda, mas pregou, assim, entre aspas, né, os exercícios espirituais para essas pessoas, né? Então, durante 30 dias, né, que é o original dos exercícios espirituais, né, durante 30 dias, essas pessoas com Santo Inácio, né, Santo Inácio passando nas meditações, explicando e tal. E o que é que acontece, né? 3 desses amigos dele fazem esses exercícios espirituais e se transformam, né, da água para o vinho. Viram pessoas assim muito devotas e tal. E algumas dessas pessoas eram de famílias ricas e de uma hora para outra então a pessoa passa a mendigar na rua, né? E isso deu um problema gigantesco para Santo Inácio, né? Porque aí os familiares, os amigos, os parentes e tal, começaram a falar assim, quem é essa pessoa que está causando essa lavagem cerebral no meu filho, no meu irmão, no meu amigo, né? De tal forma que resolveram aplicar para Santo Inácio lá um castigo, lá, uma espécie de corredor polonês, né? Santo Inácio, quando estivesse lá na faculdade, eles iam fechar lá uma sala, Santo Inácio ia ter que passar e eles iam espancar Santo Inácio, né, dos dois lados, né? Mas Santo Inácio ficou sabendo, né, disso que aconteceria, conversou lá com as pessoas e terminou resolvendo, né? Enfim, então mas isso aí também deu mais uma lição, né, para ele, falou assim, tomar cuidado aqui, né, para não atrair, inclusive, os olhares da Inquisição sobre mim, que foi o que terminou acontecendo. A Inquisição chegou mais uma vez aqui em Santo Inácio. Então, um dia, né, ele recebe uma notificação de que um inquisidor lá da Ordem de São Domingos, um dominicano, estava querendo falar com ele. Então, quando o Santo Inácio fica sabendo, vai direto falar com o inquisidor, né? A experiência dele mostrava que assim, a melhor coisa é falar, né, de cara, logo tudo, não ficar fugindo nem nada, né, dar a explicação mais clara e rápida e verdadeira possível. Quando ele encontra o inquisidor, ele fala assim, que ele está disposto a falar o que for preciso, mas ele só queria que fosse rápido o processo, né? Porque ele queria depois, né, uma declaração da Inquisição dizendo: esse homem é ortodoxo, esse homem não tem nenhuma doutrina herética, esse homem é bom, né? É isso que ele queria. Bom, começaram a perguntar para ele, né, aquelas coisas de sempre, né? O que ele estava fazendo, qual estudo, né, aquelas coisas.
E o inquisidor falou que, não, o que chamou a atenção aqui foi que você estava fazendo uns atos de proselitismo, né? Tá querendo pegar pessoas para ser tipo seu seguidor, uma coisa assim. Enfim, né? Terminou que não deu em nada, né? Outra coisa que aconteceu aqui com o Santo Inácio foi que, assim como quando ele estava lá em Alcalá, em Barcelona, né, estava sendo muito difícil para ele estudar, porque ele só pensava em Deus. Eu só queria saber das virtudes, só queria saber de rezar, né? E ele não conseguia se concentrar, né? Então ele fez o mesmo procedimento que ele fez com o professor dele, né? Lá em Barcelona. Chamou o professor, foram para a igreja e ele prometeu lá solenemente, né, que ele iria estudar, que ele ia se esforçar e tal, né? Então fazendo isso diante de Deus, revelando, né, uma tentação para os outros e tal, isso vai acabar com a própria tentação, né? Isso depois vai virar uma das regras de discernimento dos espíritos, né, de Santo Inácio. Bom, relacionamento aqui de Santo Inácio com Pedro Fabro, né, e o futuro, né, São Francisco Xavier. O Pedro Fabro era um anjo de pureza, né, uma pessoa que tinha feito desde criança voto de castidade, né, então queria ser padre desde sempre. Uma época começou a vacilar um pouco, não sabia se, né, ia ser mesmo e tal. Quando conheceu Santo Inácio, né, Santo Inácio aplicou os exercícios espirituais para ele, né, ele ficou completamente mudado e decidiu se ordenar, né. Ele vai ser o primeiro dos padres jesuítas. São Francisco Xavier já foi mais difícil, né, isso aí famosa na história, né? Então, São Francisco Xavier ainda tinha muito pensamento, né, assim, de grandeza mundana, queria recuperar, né, um pouco do prestígio, da honra e do dinheiro, da riqueza que a família dele teve, mas que perdeu naquelas guerras ali de Navarra. E terminou seguindo, né, algumas pessoas que não eram tão boas, teve uma má influência, né, de amigos, apesar de aparentemente não ter, né, feito nada tão grave. E apesar de todas as insistências de Santo Inácio, né, ele não se convertia, até que, né, ele termina se convertendo, né, com Santo Inácio repetindo para ele, né, aquela frase de Nosso Senhor, né, de que adianta ganhar o mundo inteiro se você for perder a sua alma, né? E São Francisco Xavier viu que era esse o caminho que ele estava seguindo, né? Ele podia estar ambicionando ganhar o mundo inteiro, mas com isso ele ia perder a alma dele, né? E depois ele vai dizer, né, muito tempo eu resisti, né, mas agora eu vou me entregar para Deus completamente, né? E aí a gente sabe o que ele fez depois, né, nas Índias, né? Enfim, se juntaram logo depois a Santo Inácio, né, e ao Pedro Fabro, que foi canonizado, né, inclusive, recentemente. O padre Faber falava, talvez o Pedro Fabro fosse mais santo do que Santo Inácio. Era muito santo esse Pedro Fabro. São Francisco Xavier, né, canonizado também. E vão se juntar a eles logo depois, né? Mais duas pessoas, chamado Diego Lainez e Alfonso de Salmeron. Esse Salmeron já era um grande conhecedor do grego e do hebraico, né, e vai se tornar teólogo no Concílio de Trento, e vai fazer comentários profundíssimos, né, da Sagrada Escritura. Bom, e quando esse Lainez e o Salmeron, né, estavam chegando na Universidade de Paris, né, parece aquelas coincidências inacreditáveis. Quando eles estavam chegando lá em Paris, quando eles estavam descendo do cavalo,
a primeira pessoa que eles encontram foi Santo Inácio. Então, vocês são da Espanha também, espanhol, né? Aquela coisa. E o Lainez era dali do reino de Castilha, né, de Castela, e Salmerón era da parte de Toledo. E quem aplicou, né, aí os exercícios espirituais foi o próprio Pedro Fabro, né? E, enfim, os dois se converteram assim também completamente, né? E logo depois se juntou a eles, né, um outro espanhol chamado Nicolás Bobadilla. E, por último, um outro amigo chamado Simão Rodrigues. Então, em mais ou menos aqui, estamos aqui nesse ano aqui 1530, né? E eles continuaram estudando. Bom, todos terminam decidindo então a fazer uma resolução em comum, né, de se dedicar a Deus, se consagrar a Deus, né, pelo sacerdócio para trabalhar pela salvação das almas. Depois de tantos e tantos anos, né, esse era o fogo, né, que abrasava o coração de Santo Inácio e que agora ele veria, né, concretizado. E essas pessoas, né, em contato com esse fogo, né, também foram, se tornaram chamas, né, para conquistar almas para Deus. E nada, né, iria amedrontá-los, nada iria pará-los. Então, em 1534, eles, né, com esse projeto em comum, decidem fazer o seguinte, né? Todos nós faremos um voto de pobreza, né, pobreza evangélica, quando os nossos estudos estiverem terminados, né? Então, primeira coisa, voto de pobreza. Segundo, né, voto de castidade. Terceiro, um voto de ir para Jerusalém e de trabalhar lá para a conversão dos infiéis. Então, vejam que a ideia de Santo Inácio, né, inicial, de ir para Jerusalém, de ir para a Terra Santa e de ficar lá, apesar, né, dele ter visto que não era possível naquela época, isso ainda ficou na cabeça dele. Tanto que a promessa inicial aqui do grupo de amigos era ir para Jerusalém e de trabalhar lá para a conversão dos infiéis. A menos, isso estava no voto, né, a menos que algum obstáculo os impeça de embarcar para Veneza ou para Palestina, né, para a Terra Santa. E se eles não conseguissem, então, ir para Jerusalém, nesse caso, eles iriam para Roma, se colocar à disposição do Papa, para o Papa decidir sobre o futuro deles, né? Então, esse era o voto, né, dos amigos, né? Pobreza, castidade, ir para Jerusalém, se não der, ir para Roma e se colocar à total disposição do Papa para fazer o que o Papa mandar. Como no coração de todos, né, a devoção que mais ressaía era a devoção à Nossa Senhora, eles decidiram fazer, né, uma promessa solene, esses votos solenemente, num dia de uma festa de Nossa Senhora. Então eles escolheram a festa da Assunção, dia 15 de agosto, do ano de 1534, para fazer então esses votos, essas promessas solenes. Eles escolheram a colina de Montmartre, né, naquela época, e tinha uma abadia beneditina, de São Pedro, que ainda dominava ali o recinto dos jardins e das árvores, né? Dessa abadia resta hoje basicamente os vinhedos lá, as encostas desertas, era um campo abandonado, tinha um ou outro moinho por ali, né? Mas num ponto, né, tinha uma capela que comemorava o martírio de São Dionísio, né? São Dionísio, o primeiro bispo de Paris.
E acima tinha sido construída uma igreja no século XIV. Então foi lá, nessa igreja, que na manhã de 15 de agosto de 1534, eles, Santo Inácio, né, São Francisco Xavier, Lainez, Salmeron, Simão Rodrigues e o Nicolás Bobadilla, junto com o Pedro Fabro, que então celebrou a missa, né, porque ele tinha sido ordenado dia 22 de julho, né, a gente estava no dia 15 de agosto, então Pedro Fabro celebra a missa, distribui a comunhão, e na hora, né, da comunhão eles pronunciam esse triplo voto, que fixava, então, pelo menos provisoriamente, a vida dele. E a gente pode imaginar, né, com que alegria, né, que eles fizeram esse voto naquela capelinha ali, escondido, né, no segredo da madrugada desse dia. O mundo seria outro, né, por causa dos acontecimentos daquele momento. Eles passaram um dia conversando, né, rezando, pedindo ajuda, né, para Nossa Senhora para manterem as promessas. Né. Era seguir na rota, né, no caminho dos conselhos evangélicos, sem entrar numa ordem religiosa. Obviamente, Paris vai comemorar, né, depois essa data, né, e falar que foi aqui que foi iniciada a Companhia de Jesus, né, então uma plaquinha lá comemorativa. É verdade, né, mas assim, obviamente, não foi lá que eles decidiram, nós vamos criar os jesuítas aqui. Nessa época eles não tinham essa ideia ainda, né? Mas realmente é verdade no sentido de que, em germe, né, a Companhia de Jesus realmente foi criada ali. De elemento assim comum, né, que eles passaram a ter na vida deles, né, meditação, exame de consciência, né, confissão e comunhão, pelo menos a cada 7 dias. Eles se encontravam frequentemente, faziam reuniões, né, conversavam. Mas cada um ainda estava estudando coisas diferentes, todos eram muito pobres, então não permitiu uma coisa mais solene. Né. Eles decidiram também, todo dia 15 de agosto, renovar esse voto. Foi assim que fizeram em 535, e aí outras pessoas já estavam se juntando a eles também. Em 36 também fizeram isso. Mas nessa época, Santo Inácio já não estava em Paris. A gente vai ver aqui. Quem continuou guiando os companheiros ali iniciais em Paris foi o Pedro Fabro. Bom, cada um então vai seguir, né, os seus cursos, vão terminar os seus exames e passar, né, nas provas, né, e vão fazer isso com a paixão assim dos mais fervorosos letrados, né, vão estudar muito, muito. Todos vão se tornar mestres, né, em arte, e alguns mais tarde também em teologia. Mas ainda maior, né, neles, a sede maior do coração deles, era ganhar as almas para Deus. Então, diante aqui do protestantismo, paganismo, né, no Novo Mundo, a ciência que eles adquiriram vai ser esse meio para autorizar na igreja e também diante dos homens, né, o zelo deles. Nosso Senhor é verdadeiramente o centro dos seus pensamentos e dos seus amores, né. Esses estudantes da Renascença parisiense estão imersos na atmosfera do cenáculo e da igreja primitiva, né. Isso aqui é o autor da vida de Santo Inácio que fala, né. É bem bonito. Bom, Santo Inácio, em 1535, estava com uma saúde muito, muito ruim. Depois das grandes penitências, né, que ele fez lá em Manresa, as dores do estômago, das dores que ele sentia no estômago nunca passaram. Viraram um mal crônico, de fato,
E é fato que ele diminuiu um pouco a mortificação quando ele estava estudando, né? Mas ele nunca renunciou, né? Nunca parou de fazer mortificação, obviamente. E teve uma época então que a saúde dele piorou bastante. Os médicos não conseguiam resolver, né? Ele teve uma febre muito preocupante. Os médicos não conseguiam resolver, então recomendaram a ele que ele fosse mudar de ares, né? Pegar um pouco do ar da sua terra natal. Era uma cura comum, né, na época, mudar de ar. E ele vai concordar, então vai interromper os estudos dele lá de teologia em Paris e vai voltar para a Espanha. E ele vai fazer isso com um outro objetivo, na verdade, mais claro, né? Ele vai para a Espanha para resolver questões pendentes, questões que ainda não tinham sido resolvidas. Então, questões relacionadas a bens, heranças, né? Como ele e os amigos dele tinham feito voto de pobreza, eles tinham que renunciar a essas coisas, comunicar para as famílias. Então, Santo Inácio ficou encarregado de fazer isso no lugar dos amigos, né? Então, encontrar os parentes e dar esses recados, né? E ser o procurador, né? dessas pessoas lá na Espanha. Quando tudo estava pronto, né, para Santo Inácio ir embora, alguém bate na porta dele lá, era o inquisidor, né? O inquisidor, né, fala mais uma vez que Santo Inácio estava sendo procurado e tal, mas que ele achava que era sem importância, mas ele queria dar uma olhadinha nos exercícios espirituais. Santo Inácio se entrega para ele, né? O inquisidor fala que, na verdade, lê lá e fala, não, tá ótimo, na verdade, muito bom, tem como me dar uma cópia para eu usar aqui para mim? Né? Santo Inácio entrega uma cópia para ele, só que ele insiste com o inquisidor, falou, não, mas assim, eu queria que você continuasse o processo até o fim e me desse um atestado aqui de que eu sou, né, inocente. Aí o inquisidor, não sei o quê, ficou tentando enrolar. Mas Santo Inácio insistiu, levou lá um notário, né, um tabelião, para, diante lá do inquisidor, né, poder anotar lá. Falou, Inácio, né, tal, de Loyola, uma pessoa boa, está atestado aqui sua boa fé, seus bons costumes e tal. Né? Então ele finalmente saiu com esse papelzinho lá da Inquisição e partiu então, para voltar para a Espanha. Isso em 1535. Né? Agora ele voltava para a Espanha com o papelzinho lá de que as coisas estavam certas. Né? Agora, ou seja, tinha boa fé, bons costumes e tal. Né? Bom, ele volta para Espanha, mas quando ele volta para casa, ele não quer voltar para a casa, literalmente, dele. Né? Então ele vai ficar lá num hospital. Né? E aí, enfim, o irmão dele fica sabendo, fala para ele ir para casa, mas ele não vai. Né? E ele termina fazendo um grande apostolado, né, com a família, com conhecidos, e especialmente um apostolado de reconciliação, de brigas antigas, brigas que já vinham há gerações, né, processos, e o grande esforço dele é realmente em relação a essa questão da caridade fraterna. Ele também começa a explicar, né, o catecismo para as crianças, dar conselho para as pessoas, a fama dele começa a aumentar, inclusive pedem para ele fazer sermão, isso ele sem ser padre. Então ele vai lá numa igreja, sobe num púlpito, né? O sermão era feito fora da missa. Né? Faz sermão, né, com um risco para ele, né? Mas terminou fazendo. Né? Mas pelo menos agora ele já tinha um diploma lá de
que ele podia ensinar, né, pelo menos. Bom, eu vou pular um pouco dessa questão aqui do apostolado lá. Ele continuou vivendo como mendigo. Ele vai para as outras cidades, encontra lá o irmão de São Francisco Xavier. Tá, eu vou pular porque eu já quero chegar nessa parte aqui dele indo para Veneza. Bom, então é isso. Ele passa um tempo lá alguns poucos meses lá na Espanha, vai para Barcelona, de Barcelona vai para Gênova, né, através lá ele vai de barco, e depois ele vai para Veneza. Por quê? Porque eles tinham combinado de se encontrar em Veneza. Então, Santo Inácio, junto com os companheiros, com os amigos dele, marcaram uma data, que seria em 1538, em janeiro de 1538, né, quando todo mundo já tiver terminado os estudos, a gente vai se encontrar lá em Veneza para pegar o barco para ir para Jerusalém, né, para cumprir a nossa promessa. Deixa eu pegar aqui. Bom, tem uma tempestade, enfim. Bom, Santo Inácio, né? Quando ele estava indo para Veneza, ele chegou em Gênova, né? Ele passa por Bolonha. Quando ele está indo para Bolonha, ele enfrenta assim, um dos momentos mais perigosos assim, em termos físicos da vida dele, que ele estava seguindo uma trilhazinha e de repente ele se perdeu, né, nessa trilha, e ele teve que enfrentar assim, um caminho muito estreito com um precipício gigantesco. Né? Ele teve que atravessar esse precipício aí, esse estreito de joelhos. Né? Foi o momento ali de maior angústia para ele em termos físicos, aparentemente na vida dele. Né? E quando ele estava chegando lá em Bolonha, ele estava passando perto de um riacho lá e cai dentro desse riacho e ele não tinha outra roupa, né? Se suja todo, fica todo cheio de lama, né? Quando ele chega na cidade, todo mundo fica rindo da cara dele. Né? Ele acha bom. Bom, quando ele passa lá por Bolonha, né? Ele estava indo para Veneza, ele pensa assim, aqui tem uma universidade muito famosa, né? Universidade de Bolonha. Universidade de Direito lá, né? Era muito famosa. E ele pensa que talvez então ele pudesse terminar os estudos dele, né, de teologia por lá. Só que ele termina ficando doente de novo e acha melhor não ficar lá e vai para Veneza. E chega em Veneza no final do ano de 1535. Tá? Ele vai passar o ano de 1536 sozinho, lá em Veneza, aguardando os amigos. E é interessante, né, que eles tinham marcado, né, como eu falei, né, uma data aí era 25 de janeiro, né, 25 de janeiro de 1538, para se encontrar em Veneza. Só que eles tiveram que antecipar essa data. Né? Alguns acontecimentos políticos terminaram forçando, né, eles a antecipar essa data. Né? Então, Santo Inácio já estava lá, desde o final de 1535, mas por causa de questão de guerra, né, entre a França e o Carlos V, o imperador Carlos V, eles pensaram que seria melhor antecipar essa viagem, né, porque eles teriam que atravessar territórios tanto franceses quanto territórios do imperador do Sacro Império, né, Carlos V. E nesse grupo tinha uma pessoa que era da Savoia, tinha franceses, tinha espanhóis. Né? Então, tinha pessoas dos dois lados da guerra. Né? Então, quando eles estavam saindo da França, né, os espanhóis que estavam juntos, né, estavam correndo um certo risco.
Quando eles chegassem em território do Sacro Império, né, os espanhóis estavam tranquilos, mas os franceses estariam em apuro. Então, fizeram um cálculo aí e acharam melhor antecipar essa viagem. Então, o que eles decidiram fazer? Então, em 15 de novembro de 36, eles resolveram, então, sair. Né? E foi uma viagem, assim, épica. Foi uma viagem histórica do grupo lá de Santo Inácio, dos amigos, né, de Santo Inácio, desde Paris até chegar em Veneza. Eles assim, ficaram tentando ver qual que seria o melhor caminho, né? Eles decidiram sair de Paris e ir para a região da Lorena, que fica ali no nordeste da França, né? E depois entrar ali pela Alemanha. Né? Eles podiam ter feito pelo sul da França, para talvez pegar um barco para ir para a Itália, né? Mas por alguma razão decidiram não fazer isso. Então eles foram para essa região da Lorena e depois para a região hoje do que seria a Alemanha. Né? Então, de novo, estariam passando por esses territórios, né, que teria inimigos sempre. Né? Bom, quando eles falaram, né, para as pessoas lá em Paris que eles estavam indo, né, falaram loucura, vocês vão morrer, né? Vocês não têm como sobreviver, os soldados aí, vocês estão indo para as estradas cheios de soldados, os caras matam por nada. Né? Mas eles não, decidiram ir assim mesmo. Né? Então, eles saíram, né, então, como eu falei, no dia 15 de novembro de 36, foram para uma cidade chamada Meaux, e lá eles decidiram que a gente tem que viajar como pobres. Né? Então decidiram vender o que eles tinham, né? Decidiram que iam a pé, mas ficaram só com o mínimo do mínimo de dinheiro necessário para poder pagar as despesas para chegar até Veneza. Né? Todos tinham uma batina assim de estudante, um chapéu com umas abas largas assim na moda de Paris, carregando um saquinho de couro, com uma Bíblia, um breviário e manuscritos, anotações. No pescoço um rosário e todos com um bordão, né, um bordão de peregrino, um bastão de peregrino. Né. E todos assim muito muito felizes e muito alegres, mesmo sabendo que podiam enfrentar perigos mortais. Né. No caminho, né, eles passavam sempre o tempo rezando, meditando, recitando salmos, recitando terço, conversando entre si sobre as coisas de Deus. A primeira coisa que eles faziam quando chegavam numa hospedaria era cair de joelhos e agradecer a Deus pela proteção concedida. Quando iam sair, também rezavam, né, pedindo para a providência de Deus, que a providência velasse por eles. E as pessoas olhavam para esse grupo, né, esse bando de peregrinos, assim, ficavam sem entender. Né? Então, algumas coisas assim que uma vez falaram assim: quem que será que são esses homens aí? Eles devem estar indo reformar algum lugar, né? Reformar, não sei em que sentido, né? Bom, quando eles estavam já, né, um pouco mais afastados lá de Paris, chega um irmão desse Simão Rodrigues, né, um dos companheiros lá de Santo Inácio, né? Um irmão desse Simão Rodrigues, falando, não, que ele tem que voltar, que é loucura, que eles vão morrer e tal, mas, enfim, eles não deram ouvidos e continuaram. Eles tinham feito a seguinte combinação. Né? Quando eles estavam em território francês, né, se eles encontrassem os soldados franceses, né, e os soldados franceses perguntassem para eles aí, quem são vocês? O que vocês estão fazendo? Né? Se um espanhol respondesse, podia dar problema. Né? Podiam ser tidos ali como espiões, alguma coisa assim. Né? Então eles falaram assim, se a gente está em território francês, né, e a gente é perguntado sobre a nossa vida, deixa que os franceses respondam. Né? E a resposta é, somos estudantes de Paris. Vamos a Lorena até o santuário de São Nicolau, né? Que é onde tem realmente um santuário belíssimo, lá, gigantesco, de São Nicolau,
Tem umas relíquias dele lá. Então eles falariam isso, né? Somos estudantes de Paris, estamos indo a Lorena, na região da Lorena, ao Santuário de São Nicolau. Entre os espanhóis tinha dois que falavam muito bem francês, né? Mas mesmo assim, enfim, resolveram, né, melhor não falar, por causa de algum sotaque, alguma coisa. Então tem um dia que eles estão lá andando, né? E aí passam então por um soldado francês. E aí o soldado pergunta: de onde vocês são? Aí ele responde: estudante de Paris. Sim, mas eu quero saber de onde que vocês são, qual lugar, de onde vocês vêm, que vocês nasceram, etc. Então ele falou: sim, mas o lugar de vocês, né? Aí o fulano fala: sou estudante de Paris. Não, mas estou perguntando em que país que você nasceu. Sou estudante de Paris. Aí o soldado: isso aqui deve ser um burro, isso aí não sabe nem o que está fazendo aqui, deixa aí, é um louco, deixa eu passar. E à medida que eles se aproximavam das fronteiras, eles estavam encontrando o maior número ainda de, né, soldados indisciplinados, saqueadores, bêbados, né? Quando eles chegaram lá na região da Lorena, né, o pessoal ficou impressionado que eles conseguiram, né, passar sem ser, né, ainda vivos, na verdade. Quando eles chegavam lá numa cidade, as portas, por exemplo, estavam fechadas porque estava em guerra, né? Então tinha uma muralha e fecha as portas da cidade. Né? Aí eles batem lá, né, e aí perguntam, né, de onde, o que vocês são? Né? Somos estudantes de Paris. Vamos ao Santuário de São Nicolau. Então, e deixam eles passar. E, enfim, graças a Deus dá certo, eles vão ao Santuário de São Nicolau, realmente, né? E agradecem bastante a São Nicolau pela proteção, né? Porque realmente foi um milagre, né? Um milagre eles terem passado assim ilesos aí diante de tantos perigos, né? Bom, chegaram aqui no final, né, de 1536, lá em São Nicolau. E com certeza ficaram muito felizes, né? Encontraram lá uma cidade, né, católica, inteiramente católica, né? Porque o que eles estavam vendo, né, e veriam dali em diante era o caos, né? Os protestantes, o Zwinglio, né, tinha acabado de morrer em 1531, Lutero estava vivo ainda, bem vivo, né? As cidades tinham sido assim destruídas, né, as coisas católicas, em guerra, igrejas, estátuas, os bens da igreja secularizados, né, tinham sido roubados, né, invadidas, as imagens santas quebradas, os conventos esvaziados, bispos, padres, monges, freiras, casados, né, costumes e a fé tinham tudo se perdido, né. Os estados inteiros, né, tinham mudado de religião. Então, quando eles entraram na Alemanha, né, deram o primeiro passo ali na Alemanha, aí mudaram a estratégia, né. Então, agora, se perguntarem o que a gente vai falar, né, sem mentir, né. Então, a gente vai falar: somos estudantes espanhóis da Universidade de Paris e vamos em peregrinação a Nossa Senhora de Loreto, né, na Itália. Então, teve algumas vezes, né, que eles foram indagados sobre isso. Quando eles falavam que iam para Loreto, né, os protestantes riam da cara deles, né, porque não acreditavam, né, na história de Loreto, né, da casa de Nossa Senhora que foi levada para Loreto pelos anjos. Só que se eles encontravam uma pessoa assim, eles não deixavam passar, não. Eles começavam a rebater e a disputar, né. Mas eles não falavam alemão, e a ignorância deles do alemão, a vestimenta deles, o jeito deles, tudo, né, ficou assim sendo motivo para chacota aí, dos protestantes, né. E a notícia começa a se espalhar que pelas cidades estão percorrendo aí uns fulanos diferentes, que se dizem sábios aí, letrados, universitários. E os protestantes começam a mandar, né, pessoas para disputar com eles, né, sobre as questões aí de fé, né, primado do Papa, Eucaristia, presença real de Nosso Senhor,
devoção aos santos e tal. E eles disputando, né, com todo mundo no meio do caminho, no meio das estradas, né. Lá na região da Basileia, na Suíça, né, Basel, os ataques foram os mais brutais, né, os mais protestantes, doutores protestantes contra eles lá, e eles não quiseram saber e disputavam, né, mesmo com risco de vida. E assim, viram cenas trágicas, né? Então eles chegam lá numa hospedaria, né? Quando chegam lá nessa hospedaria, estava tendo uma festa, porque estavam festejando um casamento, né? E era o casamento de quem? Do padre. Quando eles se hospedam em um outro lugar, né, o dono da hospedaria fica sabendo lá né, quem que eles eram, e aí chama lá um pastor lá, protestante, para tentar disputar com eles, né? E o protestante, né, começa a falar, e os amigos aí de Santo Inácio, né, dando as respostas e tal, e o protestante termina falando assim, realmente eu não sei, eu não sei mais como defender aqui minha ideia, não. E aí eles falam, ué, mas como é que você vai seguir umas opiniões que você é incapaz de defender? E aí o fulano, não, então amanhã eu vou prender vocês, eu vou mandar prender vocês, eu vou acabar com vocês, né? Aí no dia seguinte eles fogem, porque aí acabou a razão. Quando eles chegam lá numa cidade, né, eles encontram, por exemplo, uma mulher que está vindo correndo em direção a eles, né? Essa mulher vem e percebe que eles estão ali e começa a beijar o rosário deles e tal, beijar a mão deles. Eles não entendem nada do que ela está falando, porque ela estava falando alemão, né? E aí ela volta para casa e volta para se encontrar com eles, mostrando para eles, né, os pedaços das imagens dos santos destruídos, né, os terços quebrados, né, que os protestantes tinham quebrados, despedaçados, pedaços das cruzes. E eles, né, choraram e se emocionaram muito, né, com essa cena. Mas também agradeceram a Deus por ter colocado essa pessoa no caminho deles, né, ou seja, tem almas fiéis ainda ali, enfim. E era para isso que eles tinham estudado, né, e era para isso que eles iam devotar a vida deles, né, depois. E, enfim, né, passando por outras cidades, vão disputando e sobre Sagrada Escritura, né, os protestantes querendo dizer que sabe mais da Escritura, mas, enfim, não tinha a menor condição de se defender contra os argumentos dessas pessoas aqui, né? Enfim, passaram depois de muito aperto, né, chegaram na Suíça, passaram o Tirol, atravessaram ali para a Itália e finalmente se encontraram então com Santo Inácio em Veneza, no dia 18 de janeiro de 1537. Então, eles tinham saído 15 de novembro, né? Então foram uns 2 meses e pouco, até se encontrar com Santo Inácio. Então, eles se encontram lá em 18 de janeiro de 1537, um ano antes do que eles tinham combinado, né? Para tentar, então, cumprir o voto deles de ir para Jerusalém. E aí, na próxima conferência, a gente vai ver o que vai acontecer. Então, vamos rezar para terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, Nossa Senhora das Dores, São José, São Francisco de Sales, Santo Inácio, Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.